Mateus 4 adiante. O título diz A Tentação de Jesus. Vamos estar meditando aqui na live juntamente com você de casa. Você que está com a Bíblia próxima, se você puder estar pegando tua Bíblia e acompanhando, vai ser uma bênção. A palavra do Senhor diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito no deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor, ela vai falar aqui na conjectura em Mateus 4, vai falar sobre a tentação de Jesus. E para sem mais delongas, para não meditar no texto todo, para trazer uma conjectura para completar o texto para os irmãos, a palavra vai falar logo mais abaixo, após Jesus ele falar que nem só de pão viverá um homem para o inimigo, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, ele não desiste. Ele rapidamente transporta Jesus a um monte e apresenta o reino do mundo. E fala: se prostrasse a mim para adorar, então eu considerei todo estes reinos, considerei toda esta glória. E Jesus rapidamente, já meditando na palavra, ele jejuou, mas ele tinha conhecimento. Ele chega perante o inimigo e fala: só ao Senhor teu Deus se prostrará e adorar, e só a ele, somente a ele, prestará culto. E uma coisa que mais me impressiona nesse texto é que no último verso, no verso 11, Jesus, então os anjos chegaram e serviram Jesus. Meu irmão, eu quero te dizer que independente da prova que você está passando na tua casa, eu já quero começar assim de maneira eloquente, independente da prova que você esteja passando no teu lar, na tua vida financeira, na tua vida, no seu casamento, na sua vida, em todas as áreas da tua vida, seja psicológica, seja física, seja espiritual, Jesus está no controle. Deus não perdeu o controle, porque Jesus ele tinha se guardado para jejuar para Deus. Ele tinha se guardado, ele tinha feito um propósito de jejum para que sua carne ela morresse e para que a glória reinasse. E mesmo assim ele foi tentado. Imagina eu e você que muitas vezes nós oramos, nós buscamos ao Senhor no dia a dia. Tem irmãos que às vezes passam o dia todo trabalhando, não conseguem às vezes colocar o joelho, ele ora em espírito. Imagina, é uma prova grande. Tem gente falando assim: irmão, mas eu não consigo. Eu quero te dizer que para Deus não há nada impossível. Em Isaías 43:3, eu quero fazer aqui uma hermenêutica e declarar sobre tua casa. Se o inimigo declarou que sua casa vai perder, que sua família vai ser destruída, em nome de Jesus, eu profetizo através dessa mensagem. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, ele é, e não há outro que venha, que possa escapar das suas mãos. Operando Deus, quem vai impedir? Ou seja, se o inimigo falou que vai dar errado, se você colocou Deus, não se preocupa, apenas confia que ele vai fazer algo sobrenatural e o nome dele será glorificado na sua vida. Voltando para o texto, meditando aqui na palavra do Senhor, em Mateus 4, Jesus tinha feito um propósito, mas irmão, vamos voltar para o capítulo 1 de Mateus, vai falar sobre a genealogia de Cristo, vai falar sobre as descendências de Cristo, sobre Abraão, sobre Isaac, e no verso 2 vai falar sobre o nascimento de Cristo. Nós vamos meditar aqui, nós vamos tirar aqui uma picadinha para nós ir para trazer a resposta de Deus sobre tua vida. Vai falar sobre o nascimento de Jesus. Estava ali José e Maria, Maria era uma mulher, era a mulher de José, mas José não havia tocado, José não havia tido relações sexuais com Maria. Ele estava ali puro, não tinha tocado. Então o anjo apareceu para José para trazer a mensagem que Maria iria guardar, iria ter ali o Filho de Deus, porque Maria ficou grávida. Então José ele ficou revoltado, porque ele não sabia de onde teria saído aquele filho, porque ele não havia tocado em Maria. Então houve esse nascimento, essa gravidez, mas a gravidez foi através do Espírito do Senhor. O anjo chegou até José, ele revoltado, e explicou para José. José teve temor, porque ele viu um anjo. Então Jesus ele nasceu, e quando Jesus nasceu, a palavra do Senhor vai falar no verso 2 que houve uma estrela
estrela no céu, houve uma grande luz, e alguns magos que estavam ali perante o rei Herodes, que era o rei da época de Israel, aqueles magos viram ali Maria, eles viram ali, eles viram aquela luz que estava ali iluminando, e eles falaram, deve ser Messias, porque os profetas na antiguidade, Isaías, outros profetas, preveram a chegada do Filho de Deus, que era Jesus. Então aqueles magos se direcionaram ali para a cidade de Jerusalém para encontrar ali aquela luz, para ver quem era, se é o rei de Israel tinha nascido. Herodes, muito preocupado em perder o seu reino, ele já pergunta maliciosamente para os magos, vai lá, averigua, vê se é mesmo, porque se for, eu também irei lá para adorá-lo. Mas Herodes, ele tinha outro plano, porque ele não queria perder o seu reinado ali, ele não queria perder o seu poderio. Então, os magos foram até Maria e José. Jesus já havia nascido ali no celeiro, ele já havia nascido ali na manjedoura. Uma coisa que mais me impressiona, que Jesus, sendo quem é Jesus, Filho de Deus, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num lugar humilde, ele nasceu num lugar mais simples. E eu vou falar que Jesus está me dando essa mensagem. Se você está no não se preocupa não se preocupa não, porque se Deus está contigo, ele vai te guardar e ele vai te honrar, porque é uma coisa que eu aprendo, vem da mensagem de Mateus, vem do ministério de Jesus, que não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Irmão, congrego não é congregação pequena, eu tenho um salário pequeno, eu tenho uma família pequena, eu não tenho bens materiais, eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas se tu tem Jesus na tua vida, isso já é mais do que suficiente. Você que está aí do outro lado, se você tem Jesus, não se preocupa, você está com a luz. Em João 8:12, a palavra do Senhor vai falar, disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não se preocupa, se tu está com Cristo, você está com a luz. Nós observamos que quando aquela estrela, quando Jesus nasceu, houve um clarão, houve uma estrela, houve ali um sinal. E se você está com Cristo, os seus amigos, os seus familiares vão ver um sinal, porque você vai falar diferente, você vai agir diferente, como foi pregado aqui no começo. Jó, ele foi diferente, ele passou por uma prova grande, ele perdeu tudo, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens materiais. E quando a sua mulher fala, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó, ele traz uma mensagem forte para nossas vidas. Porque nu ele veio ao mundo e nu ele voltará. Mas ele não amaldiçoou, não, ele foi fiel até o fim. Então não se preocupa não, se a prova está grande, permaneça firme. O que mais o inimigo quer? Nós estamos lendo aqui sobre a tentação, mas nós estamos fazendo hermenêutica, voltando no começo do livro, para que Deus fale completamente na tua vida. Nós estamos fazendo esta estratégia para que tua mente abra, para que Jesus entre na tua vida. Irmão, estou sem força para orar. Irmão, estou sem força para buscar o Senhor. Não se preocupe. Se você não tem força para colocar o joelho, feche os seus olhos. Se você não tem força para fechar os olhos, fale no Senhor com pensamento. Mas pode ter certeza que Ele vai te escutar. Voltando aqui para a mensagem, trazendo Mateus 2, a palavra do Senhor vai falar sobre o nascimento de Jesus, depois ela vai falar sobre a perseguição de Herodes. Os magos foram ver ali e doaram moedas, doaram ali ouros ali para tesouros ali para José e Maria, para o rei de Israel, porque eles reconheceram que era o rei, que teve tudo que estava escrito nas profecias dos profetas, aconteceu. E Herodes pediu para ele que ele voltasse para o palácio, porque Herodes queria matá-lo, porque Herodes não queria que outro rei reinasse, porque saberia que se fosse realmente filho de Deus, ele ia ser rei, e Herodes era rei, não queria perder seu poderio. Meu irmão, não se preocupa não, se você está passando por uma situação difícil, irmão, perdi isso, perdi aquilo, só apenas fica firme com Deus, porque eu aprendi na Bíblia, eu aprendi como cristão, porque a coroa não faz a diferença. O que faz a diferença é quem carrega a coroa. Se você está com Deus, não se preocupa. Salmo 127, a palavra do Senhor vai falar, se você
casa, se você trabalhar para edificar a casa, e Deus não edificar, e vão trabalhar os que edificam. Se o guardião guardar a cidade, se o sentinela guardar a cidade, e Deus não guardar aquela cidade, e vão vigir o sentinela. Ou seja, se Deus não estiver no meio, não adianta. Se Deus não estiver no propósito, não adianta você correr para o lado, não adianta você sair para outra igreja, não adianta você sair do ministério, não adianta você ir para outro lugar. Se a palavra já foi falada, tem que permanecer, porque é o tempo de Deus. Houve o tempo, agora eu vou falar sobre o tempo. Eu vou trazer essa genealogia para você tá pensando assim, falou, realmente é Deus que está falando. Na Bíblia, a Bíblia fala sobre dois tempos, o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. O tempo de Kairos é em Gênesis. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, e a palavra do Senhor no início criou Deus, e começa a falar, Deus criou os céus, Deus criou o mar. Com uma palavra, Deus mudou o quadro, Deus criou. Com uma palavra, ele tem um poder. Mas o tempo de Cronos é o tempo do relógio. Não se preocupa, se está passando do tempo do relógio. Quando chegar o tempo de Deus, com uma palavra, ele vai mudar a sua situação, a situação da tua família. Apenas permaneça firme. Não fique firme com o homem, mas firme com Deus. Agora, voltando para o texto, já passando a perseguição ali, Herodes confirmando que os magos não voltaram para o castelo para confirmar se era Jesus, ele pega e monta ali uma perseguição para crianças em Jerusalém, para crianças ali, para matar as crianças. As crianças abaixo de 2 anos deveriam ser mortas, porque Herodes queria evitar que esse Messias, que esse novo rei reinasse, porque Herodes queria reinar sem nenhum problema. Meu irmão, eu quero te dizer, se você está sendo perseguido por estar buscando o Senhor, não se preocupa não, porque você está no caminho certo, porque a palavra do Senhor vai falar que os humilhados serão exaltados. Ou seja, se você está passando por uma situação difícil, apenas permaneça firme na presença do Senhor, porque Ele vai te honrar. Quem vai te honrar não você é um homem, mas vai ser o Senhor dos exércitos. Eu quero já voltar aqui à meditação na palavra dos irmãos, no capítulo 3 de Mateus, vai falar sobre João Batista, que era um profeta que Deus havia levantado no deserto. João Batista havia se guardado no deserto, era um homem escolhido de Deus, mas o que mais que eu quero focar com os irmãos, no verso 11, o João Batista ele vai falar um pouco sobre a questão que virá um maior, um mais forte com ele, que o João Batista ele fala que ele batiza com água para arrependimento, mas o que virá ele não será digno de calçar sandálias, e que ele batizará com fogo, ou seja, aquele que vai vir, ele vai ser maior do que ele. Mas, irmão, eu vou te dizer, a palavra do Senhor fala, onde há 2 ou 3 meditando na palavra do Senhor, ele já está conosco. Ou seja, se você está aqui na live, está em casa, e você, irmão, mas você não está aqui fisicamente, mas se você está vendo essa live, pode ter certeza que o Espírito Santo está conosco, ele está na tua casa. Se você está vendo essa live no shopping, ele está no shopping. Se você está vendo essa live em casa, ele está na sua casa. Se você está vendo a live na casa do vizinho, ele está na casa do vizinho. Se você está vendo a live na rua, irmão, eu estou vendo a live na rua, estou andando. Ele está aí com você na rua. Se você está vendo a live no ônibus, ele está no ônibus, porque ele é Deus, e ele que criou todas as coisas, e ele está aqui nesta noite. Meu irmão, agora voltando aqui para o verso 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus. Nós voltamos para esse texto aqui para configurar e finalizar a mensagem, mas trazendo o ministério a parte do início e trazendo aqui quem era Jesus, como ele nasceu, quão simples ele foi, quão poderoso ele é. Sabe o que eu aprendo? É que Jesus nos demonstra quanto mais simples nós somos, mais Deus ele nos mostra a sua glória. Nós vamos observar aqui, irmãos, também no verso 3, que ali no finalzinho ali, Jesus ele foi batizado pelo João Batista, e João Batista teve o sinal que foi prometido. O sinal seria um sinal, mas o que eu observo ali no batismo de Jesus, que quando ele desceu as águas, quando ele foi batizado, ali Deus, ele clamou, veio uma grande voz no céu, e Deus ele diz, eis aqui o meu filho, com quem eu me comprazo, porque Jesus, sendo quem ele é, sendo filho de Deus, ele não deixou de cumprir a lei, não deixou de cumprir o batismo, não deixou de buscar andar na certidão. Se você está na sua casa, que você não é batizado, irmão, eu não vou batizar
batizar, porque esse batismo não vai mudar nada. Irmão, cumpra a palavra do Senhor que ele irá te honrar, porque se você andar de linhas tortas, não tem como Deus te honrar, mas se você andar reto, firme, constante, justo na presença do Senhor, pode ter certeza que no tempo certo ele vai te honrar. Agora, voltando para o verso 4, da tentação de Jesus. Jesus estava ali jejuou, completou o jejum. Porém, quando ele foi transportado pelo inimigo para ser tentado, quantas vezes nós colocamos propósitos? Quantas vezes nós colocamos metas na presença do Senhor? Falou, agora eu vou evangelizar, agora eu vou orar, eu vou buscar mais, eu vou clamar pela minha família. E aí começa aquela tentação do inimigo, lá começa aquela prova, aquele levante. Meu irmão, não se preocupa, se começou o levante, ore mais. Se começou a prova, busque mais, porque você está no caminho certo. Porque se não haver dificuldade, não vai haver vitória. Nas antiguidades nós aprendemos na história, irmãos, na Bíblia, na história do mundo, que sem luta não há vitória. Nós buscamos a palavra do Senhor, nós vemos que a batalha ela pode ser grande, mas o que importa não é o começo, o que importa não é o meio, não é o final do meio, mas é o final. É só no final que Deus vai te dar a sua vitória. Se você começou a orar e começou a prova, irmão, então eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, e muita gente se levantou contra mim, não se preocupe, você está no caminho certo. Porque quando nós estamos ali, fazendo ali, andando ali de maneira inadequada, muitas vezes nossa vida é em paz, não tem prova. Porque nós não estamos no caminho certo do Senhor. Porque a prova, por que a prova? Para você ser aprovado. Jesus, ele jejuou, mas depois ele foi tentado. A palavra do Senhor vai falar em 1 Tiago 2, 3 e 14, ninguém sendo tentado diz, por Deus sou tentado. Porque o mal não pode tentar a Deus, sendo assim, Deus a ninguém tenta. No verso 14, e ninguém sendo tentado, sendo atraído, sendo godado pela sua própria concupiscência, ou seja, quando nós somos tentados e nós caímos naquela tentação, nossa própria consciência, ela escolhe estar ali. Tem muita gente que fala, irmão, mas Deus me levou, eu estou firme ali, mas a carne foi fraca. Às vezes eu estava ali, mas aí chegou o irmão comentando sobre a vida do outro irmão, eu acabei falando da vida dele, eu acabei caluniando um parente, eu acabei falando algo errado. Eu não sabia, foi sem querer, não, irmão, você que sabia. E se você está passando, se você está cometendo esses atos, irmãos, só tem um nome que você pode clamar para mudar essa situação, é Jesus. Ah, irmão, mas agora tem irmão que comenta, irmão, não se preocupa não. Se você for um homem de oração, mulher de oração, você pode ter certeza. Se você colocar na parte do Senhor Jesus, pode ter certeza que ele vai te honrar. Em Mateus 6,6, a palavra do Senhor vai falar sobre a oração. Jesus, ele explica nitidamente para todos ouvir ali. Tem um momento da nossa vida que nós temos que pegar, fazer esta estratégia. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar em segredo com o Pai. E ele nos recompensará. Mateus 6,6, a palavra lá atrás, tem momento que nós fazemos isso, que nós estamos ali, no momento ali estamos passando ali por algumas pelejas, por algumas provações, e nós realmente se recuamos. Mas não recuamos, paramos de orar, não. Nós recuamos e começamos a orar para o Senhor, pedir força, pedir para que Ele nos restaure. Mas tem momento que a prova está tão grande que nós fazemos semelhante ao profeta Jeremias. A palavra do Senhor vai falar, profeta Jeremias 33, clama-me-ei, respondeste-ei, e anunciaste as coisas grandes e firmes que não sabes. Tem momentos que nós já estamos orando, mas a prova está tão grande, tanta luta, que nós lemos essa mensagem de Jeremias e começamos a clamar ao Senhor, e Ele nos responde, porque Ele é fiel. Voltando à mensagem de Mateus 4, Jesus sendo tentado, o inimigo ele sabia que Jesus estava com fome. Então, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque o jejum nós temos que entregar para o Senhor, nós temos que buscar o Senhor, ele foi fiel. Porém, o inimigo queria que ele quebrasse ali o propósito com Deus. E ali Jesus ele vem e diz: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Meu irmão, eu quero te dizer que hoje em dia nós estamos vendo a depravação, nós estamos vendo o mundo hoje girando. As pessoas cada vez mais longe de Deus. Nós vemos aí nas famílias, os filhos sem respeito com os pais sem respeito com os filhos, pai matando filho, filho matando pai. É tudo procedência da falta de temor.
Pessoas que estão frequentando a casa do Senhor muitas vezes e não mudam, eles são luz apenas na casa do Senhor, mas lá fora eles demonstram outro comportamento. Nós vemos essas atitudes, mas as atitudes são decorrentes da carne. Gálatas 5:23 vai falar que a carne ela luta contra o espírito. E ela vai falar sobre as obras da carne e o fruto do espírito. As obras da carne são homicídio, são glutonárias, são bebedices, são homicídio, são contendas. Ou seja, tudo que nós estamos vendo hoje no mundo em termos de ruim é obra da carne. E o fruto do espírito? Longanimidade, benignidade, paz, mansidão. Nós temos, irmão, como assim? Como nós vamos buscar os frutos do espírito, buscar a obra da carne? É simples. Você vai pegar o seu dia e vai fazer uma avaliação agora. Eu faço esse desafio com você que está em casa. Você vai fazer uma avaliação, vai falar quando eu acordo, será que eu oro? Será que eu leio a Bíblia? No decorrer do meu dia, será que eu busco ao Senhor? Será que eu medito na palavra dele? Ou eu fico no WhatsApp, ou eu fico no YouTube, ou eu fico nas redes sociais, ou eu vou fazer outras coisas. Eu deixo só para pegar na Bíblia na igreja. Porque a palavra do Senhor fala que a igreja somos nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita lá no templo. Sim, ele habita. Quando tem 2 ou 3, ele está lá, quando as pessoas estão lá. Mas o templo do Espírito Santo tem que ser nós. Nós que temos que estar limpos. E muitas vezes, às vezes, pessoas que não têm o conhecimento, ela acha que outro irmão que tem que limpar. Não, é você que tem que fazer essa função. Você tem que orar, você tem que buscar. Tem muitas pessoas apoiadas em ore por mim, mas Deus, ele deu o poder para nós. Para que nós, Jesus, ele deu o poder para pegar em serpentes. Ele deu o poder para que nós possamos orar com fé e ver ali. Mas para isso nós temos que buscar o revestimento da palavra do Senhor, nós temos que buscar o revestimento da presença do Espírito Santo. E voltando à tentação de Jesus, as pedras, o inimigo, ele falou nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra está na boca do Senhor. Nós vemos até alguns cristãos, pessoas do mundo, a depressão. A depressão, ela é causada pela tristeza na alma. Tem pessoas que fazem tratamento, tomam medicamento, não é salvo. Ele continua ali com a depressão, ele tem dinheiro, ele tem tudo fartura, a vida dele tem tudo para dar certo, para muitas outras pessoas, em termos econômicos. Mas na alma ele está triste, ele procura alegria em festas, ele procura alegrias em jogos, ele procura alegria em todos os lugares, mas não encontram. Porque há ali uma deficiência da palavra do Senhor. Há ali um alimento que está precisando alimentar sua alma, que é a palavra de Deus. Você que está aqui nessa live, você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, mas quantas pessoas estão agora fazendo outras coisas? Estão agora assistindo filme, estão agora ouvindo música, estão agora fazendo outras atividades. Estão tristes muitas vezes, sorrindo por fora, mas a alma está triste. Tem quantas pessoas que são alcoólatras porque bebem para esquecer os problemas. Porque quando ele fica são, ele já lembra daqueles problemas, já lembra daquela situação que entristeceu ele já volta a beber. Mas eu quero te convidar, se você está na situação, eu quero te convidar a fazer um convite hoje. Eu não quero te convidar aqui como homem, não, mas como servo de Deus. Para que tem um Deus que é por você, que ele pode mudar esse quadro, ele pode tirar essa tristeza do teu coração. Ele pode remover aquilo que ninguém te entende. Fala, eu tento explicar, mas ninguém nunca me entende. Eu quero te dizer que é Jesus, que ele te entende. Ele sabe o que está passando dentro desse coração. Ele sabe por que você tem essa tristeza. E essa tristeza é causada pela falta da palavra do Senhor. Não é? Pela palavra. Assim como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca do Senhor. Você pode ter tudo. Mas se você não tiver a palavra do Senhor na tua vida, a tristeza vai reinar, porque nós somos a criatura e Deus é o Criador. Então nós sentimos falta do Criador. Nós sentimos ali um vazio por dentro. Então é por isso que muitas vezes você se entristece. É por isso que muitas vezes você, como cristão, você fica triste, entra em depressão, não quer sair do quarto, não tem autoestima baixa. Irmão, qualquer coisinha já quer sair da igreja, qualquer coisinha já quer. É porque está faltando ainda o alimento. É porque está faltando particular com Deus. É porque está faltando você buscar a presença do Senhor. Ler a Bíblia. Irmão, mas toda vez que eu tento ler a Bíblia, acontece alguma coisa, eu não consigo. É o inimigo tentando te parar, assim como ele tentou parar Jesus. Assim como ele tentou parar, Jesus tinha jejuado, ele tentou parar Jesus, ele tentou desmerecer o jejum de Jesus, mas Jesus foi fiel até o final. Muitas vezes, para você ter força, você pode até orar, mas se você não ler a Bíblia,
o inimigo vem, você acaba caindo, porque tem que ter o alimento também. Tem que ter o revestimento e o alimento. Porque a palavra do Senhor em si, ela já é uma espada. Em Hebreus 4:4, a palavra do Senhor vai falar que era uma espada de dois gumes, que atravessa a medula, que atravessa ali o lugar mais pequeno do nosso corpo. Ou seja, ela é uma arma, porém você tem que estar com as armaduras de Efésios 6, com a fé, com a oração e com a palavra. Você tem que estar com essa constância. Pegue hoje essas armaduras e revista-se da palavra do Senhor. Revista-se. Hoje Deus ele quer falar sobre revestimento aqui nesta noite. Ele quer te trazer aqui uma solução para essa depressão. Ele quer te trazer uma solução para esse problema que não passa. É igual tem muitas pessoas que vivem no problema. Ela está ali na casa do Senhor, mas ela está sempre reclamando de algo. Ainda está faltando Jesus preencher esse vazio no coração. Porque não é possível você estar na casa do Senhor trazendo obras da carne. É porque você está dando muito lugar à carne. Está faltando um pouquinho mais de azeite aí na botija. Está faltando descer na casa do oleiro. Jeremias 18, a palavra de Jesus, Deus ele vai instruir o profeta Jeremias a descer na casa do oleiro. E ele diz que ele que faz um novo vaso, conforme o que bem parece fazer. Ou seja, muitas vezes você quer mudar, você fala assim, não, mas eu quero mudar, mas eu não consigo, eu quero orar, mas eu não consigo. Mas peça força a Deus, fecha os teus olhos. Começa, Deus, em nome de Jesus, me dê força para orar. Se você não conseguir fechar os teus olhos, ore de olho aberto, mas ore em pensamento, mas haja. Saia dessa depressão, saia dessa situação. Deus, ele quer ter um encontro com você nesta noite. Ele quer mudar este quadro, essa vida espiritual, essa rotina. Tem pessoa que já tornou a casa do Senhor em rotina. Ele vai para a casa do Senhor adorar o Senhor, mas ele senta lá no banco lá, aí Deus ele começa a falar e ele fica. Porque ele não tem mais. O Espírito Santo ele está lá, está fora, está nas pessoas, está ali no ambiente. Muitas vezes não sente, porque ainda está faltando azeite, está com coração de pedra. Deixa que Deus tire esse coração de pedra e transforme no coração de carne na tua vida. Não permita ficar assim, não. Essa frieza espiritual que está na tua vida, que está na tua alma, não é para sua derrota, não. É para sua vitória. Porque muitas pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, aquele lá já desviou, aquele está fraco. Mas eu creio, eu profetizo sobre a tua vida. Que em nome de Jesus, levanta e começa a orar, começa a buscar, começa a aclamar o Senhor novamente. Deus, ele está entrando aí na tua casa, no teu lar. Você que tem causa em você, fala, irmão, meu irmão, mas muitas vezes eu esfriei porque eu muitas vezes orei e não aconteceu. Irmão, não se preocupe. Se não aconteceu, não era para acontecer, não, porque Deus ele não faz nada imperfeito. A palavra do Senhor vai falar em Romanos 12:2. Essa hermenêutica que ela vai trazer que não se conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que seja feita boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pronto, irmão. Você quer que Deus faça a vontade dele? Não se conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. E sabe como você transforma essa renovação do seu entendimento? Sabe como o homem transforma o entendimento? De joelho no chão, clamando, buscando o oleiro. Porque todo dia nós precisamos melhorar. Todo dia nós precisamos descer cada vez mais na presença do Senhor, para que ele venha, que nós venhamos diminuir, que ele cresça. Mas, irmão, você está aí falando e você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Independente da situação que você esteja passando, ore e busque o Senhor, porque eu não sou capaz de dar força, mas tem um nome que é acima de todos os nomes, que é Jesus, ele é capaz de dar essa força para você nessa noite. Porque a palavra do Senhor também fala, um verso bem popular, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, se você já conhece qual o caminho para sair dessa frieza espiritual, siga ele. Não fique parado, não. Vai em frente. Nós estamos passando nesse ano por uma crise de saúde pública. Muitas pessoas estão com a vida financeira diminuindo. Mas se você está assim nessa situação, coloque somente na mão de Deus. Não fale para vizinho, não. Não fale para amigo, não. Coloque e fala para o médico dos médicos, Senhor dos senhores, porque ele é capaz. Porque independente da tempestade que você esteja, Jesus está no barco, apenas confie. Apenas siga em frente. Não pare porque alguém falou uma palavra.
Não pare por alguém que falou que você não é capaz. Não pare porque alguém trouxe alguma coisa para você. Não se preocupa não, que se trouxe é porque Deus permitiu. Faça igual Jesus nesse testemunho aqui de Mateus 4. Ele sendo tentado sobre as pedras, ele falou nem só de pombear o homem. E o inimigo não desistiu, não desistiu. Ele levou ele para o monte e apresentou os reinos deste mundo. Apresentou a riqueza do mundo, tudo que tinha de melhor do mundo, e falou: eu te dou esse termo, se tu prostrares para me adorar. E Jesus, ele já prontamente, já conhecendo a palavra de Deus, ele já dá uma palavra ali para o inimigo, para que ele se retire de lá. Ele diz: só o Senhor, seu Deus, se prostrará para adorar, e só a ele prestará culto. E o inimigo se retirou, e sabe o que aconteceu? Os anjos desceu e o serviram. Sabe o que eu aprendo com isso? Que dependente da sua tentação, da sua prova, da sua luta, se você for fiel, se você permanecer fiel, se você se apegar ao Senhor, se você buscar o Senhor, você vai ver que no final, Deus ele vai te honrar. Porque não foi um homem que serviu Jesus naquela tentação. Foi os anjos. Imagina, você está ali na presença do Senhor, buscando o Senhor, pela aquela bênção, pela aquela prova, orando pela vida dos irmãos. Ai, mas irmão, eu estou fraco, mas vou orar por alguém. É você que o Espírito vai lá te impulsiona e você continua orando, continua fazendo a obra do Senhor, é fiel. E no final vem a bênção e fala: meu Deus, como é bom te servir. Porque o inimigo quer colocar prato, ele quer colocar facilidade na sua frente. Porque hoje nós estamos aprendendo que o evangelho é fácil, que viver com Cristo é fácil. Porque as pessoas estão cada vez mais ausentes da oração, cada vez mais ausentes da palavra, estão cada vez mais querendo só a questão da prosperidade, só das palavras que almejam algo físico. Mas, irmão, eu digo, irmão, essas coisas são passageiras. A palavra do Senhor fala que não juntei tesouro na terra, mas juntar tesouro no céu, porque na terra o ladrão vem e rouba, a couraça vem, estraga, enferruja. Mas quando nós estamos buscando o Senhor, nós começamos a buscar tesouro nos olhos, nós oramos por alguém, nós ajudamos o outro ali, nós começamos a mudar nossas atitudes, começamos a trazer a benevolência, começamos a trazer a temperança, começamos a trazer os dons espirituais da parte do Senhor, e automaticamente Deus começa a ter prazer e começa a nos abençoar, porque a bênção, a palavra do Senhor diz que o testemunho de João Batista, por exemplo, João Batista estava pregando no deserto, e nós bem sabemos que quando nós estamos trazendo a palavra do Senhor, muitas vezes nós queremos ver aquela multidão. Quantas pessoas estão atrás de multidão? Mas João Batista, ele como servo de Deus, ele era filho de Deus, ele era justo, ele estava no deserto. E ele começou a pregar ali no deserto, ali, arrependei-vos e convertei-vos, porque já é chegado o reino do céu. E a palavra do Senhor vai falar que a multidão foi até João Batista. A multidão saiu da cidade, foi até o deserto, tanto que até os próprios mestres do templo, os fariseus, foram até ele. Ou seja, não se preocupa não. Se você estiver fazendo a obra do Senhor, estiver com o coração centrado, você não vai se preocupar em ir atrás da bênção. A bênção vai até você. O ministério vai crescer, mas não vai ser o homem que vai levantar, mas vai ser o Senhor dos exércitos. Porque se Deus não foi a base, ela desmorona. Assim como foi falado hoje, alguns versículos. Salmo 127. Salmos 23 também. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas voltando para a tradução do hebraico, nós vamos ver, a palavra do Senhor vai falar que ele não nos faltará. Ou seja, se Deus estiver conosco. A palavra do Senhor também fala em João 8,32. Se Deus é por nós, que será contra nós? Ou seja, se você está com Cristo, não se preocupa não. Fique firme, que no final Deus vai trazer vitória para a tua vida, para a tua casa. No final Deus vai trazer vitória para a tua vida espiritual, para a tua vida financeira. É uma mensagem daqui da parte do Senhor, não é da parte da carnal, não, é da parte do Senhor para a tua vida. E agora, meus irmãos, completando a mensagem aqui para os irmãos, eu gostaria também de estar meditando com os irmãos aqui e orando na oração. Você que está na sua casa, você que está agora na tua casa, sentado, irmão, estou em pé, irmão, estou deitado, irmão, não se preocupa não, a maneira que você estiver, que você se achar à vontade, feche teus olhos, vamos orar agora para o Senhor, apresentar
o teu lar, eu quero apresentar aqui a tua vida espiritual. Eu quero apresentar aqui não importa aquilo que você quer que Deus entre ali. Coloque agora na mente. Ah, irmão, não consigo escrever, coloca na mente. Que agora eu vou estar orando. Vou estar buscando agora juntamente com o Senhor. Eu creio que você está na sua casa, você que também está ouvindo meu irmão aí, pastor, diácono, presbítero, não importa, irmão, se você sentir no coração, vamos orar agora. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu trouxe aqui a mensagem aqui nesta noite, meu Deus. Eu trouxe aqui um renovo, Deus, em nome de Jesus, sobre a casa dos irmãos. Eu trouxe aqui, Deus, em nome de Jesus Cristo, uma mensagem da parte de Deus aqui para a vida dos irmãos através dessa live. Meu Deus, visita a casa dos irmãos, visita a vida deles espiritual, a vida material, a vida psicológica. Meu Deus, se é aquela causa que o irmão está achando impossível, que seja doença, seja, Deus, em nome de Jesus Cristo, algo financeiro, seja depressão, em nome de Jesus, entra lá, meu Deus, sobre a casa deles. Entra lá sobre a família deles, Deus. Entra lá, meu Deus, sobre estas causas. Deus, em nome de Jesus, vai entrando, meu Deus. Não permita que essa prova venha destruir meu irmão, não. Que essa prova seja para a honra e a glória. Dá força para aquele que está fraco, aquele que está batido, aquele que não consegue orar, meu Pai. Vai renovando a força dele. Meu Deus, em nome de Jesus, eu vou clamando ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Ali do Ministério ali do Ministério Casa Grande, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, do Ministério Atsa Brasil, Santo Amaro, dos ministérios, Deus, em nome de Jesus, entra sobre a vida dos meus irmãos, aquele que não é cristão, Deus, em nome de Jesus Cristo, entra sobre a vida dele, desperta ele para que ele venha ir até a tua casa, Deus, e aceitar o teu santo nome, porque é o Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus está voltando, Deus, em nome de Jesus Cristo, quantas almas estão perdidas, mas Deus, através dessa oração, que vidas sejam renovadas, que vidas sejam salvas, Deus abençoa também, Deus, os pastores, pastor Wildo, a irmã a missionária Valdirene, todos os irmãos envolvidos nesse grande projeto desta live, em nome de Jesus, abençoa que todo mal bate retirada, em nome de Jesus.